Olá pessoal, eu vou falar hoje para vocês a respeito de Empty Objects. Embora o nome tenha esse significado, objeto vazio, na realidade ele é extremamente útil para uma série de coisas. Hoje eu vou falar de duas, mas no decorrer dos nossos próximos vídeos eu continuo falando de outras utilidades do Empty Object. Eu coloquei aqui para você uma cena que eu vou renderizar para você ver o que está pintando aí. Então, eu tenho vários objetos colocados de forma aleatória, um copo, uma caneta, dois potes de creme, com um chão com textura e a parede com textura, para servir de exemplo para a nossa colocação hoje. Vou dar um ESC e vamos voltar a falar do Empty Object. Eu quis colocar a renderização para você entender uma das funções do Empty Object. A primeira vantagem do Empty Object é que ele serve muito bem para animação. Os Empty Objects, eles representam um ponto no espaço. Eles não renderizam, mas eles são uma espécie de coringas para várias ações que a gente quer fazer. E vamos falar sobre elas. Eu vou colocar um Empty Object aqui. Você vai em Shift A e aqui está o Empty. É só clicar nele e ele apareceu aqui para você. Ele é representado, como você pode ver, como um ícone de eixo. E mesmo ele não sendo renderizável, ele tem uma localização, você pode observar aqui em X, Y e Z. Ele tem possibilidade de você fazer rotação em X, Y e Z, e ele é escalável em X, Y e Z. Então, falando de uma das primeiras e boas vantagens do Empty Object, ele pode ser associado com qualquer outro objeto que está em cena. Isso significa que ele fica relacionado com esses objetos e podem ser movimentados juntos. Eu vou exemplificar isso para você, que é mais fácil de você entender. Então, vamos selecionar o copo, Shift é a caneta, Shift esse pote aqui, e por último o Empty Object. Aí eu clico Ctrl P e aceito essa sugestão. E o que acontece? Acontece que quando eu seleciono o Empty Object, eu movimento o Empty Object, todos os objetos que estão aparentados a ele se movimentam junto com ele. Se eu seleciono um outro objeto e faço um movimento, ele está fazendo esse movimento sempre relacionado com o Empty Object. Isso é muito útil em animação, por exemplo. Bom, a segunda possibilidade, não a última, eu vou dar Ctrl Z para não ficar uma cena muito conturbada. Nós vamos colocar um outro Empty Object, Shift A, Empty, e aqui está ele. Eu vou afastar um pouquinho para você, porque eu quero mostrar para você a relação que se pode fazer do Empty Object com a câmera. Qual é a vantagem disso? Antes da vantagem disso, eu vou tirar esse painel aqui para facilitar a nossa vida. A vantagem disso é grande. Às vezes a gente fica atrapalhado querendo saber onde que a câmera está olhando e quando a gente renderiza, as coisas saem todas fora do lugar. Mas com esse Empty Object, a gente pode focalizar exatamente aonde a câmera vai olhar. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai selecionar a câmera, vai clicar aqui em Constraint Object, Add Constraints
e Check To. E ele vai nos oferecer essas possibilidades aqui. Track To, rastreie o quê? A câmera que está selecionada vai rastrear alguma coisa. Qual é o alvo da câmera? O alvo da câmera é o Empty Object. Você veja que imediatamente ela pôs uns pontos na direção do Empty Object e mudou aqui completamente a direção. Vamos colocar, vamos não, já está, os eixos da câmera já estão no local e então agora a gente tem que dizer para a câmera quais as referências que temos com relação aos eixos para com o Empty Object. Então, se ela vai olhar o Empty Object, ela vai de menos Z, veja que ela já virou, até Y. Agora, nós podemos mostrar para você como isso é vantajoso. Vamos colocar esse Empty Object nesse copo aqui, nessa taça, e vamos renderizar para você entender como facilita a vida da gente. Você pode observar que quando você colocou o Empty Object no copo, ele tirou de foco os outros objetos e colocou o copo em foco. Vamos a mais um exemplo para você entender. Vamos pegar o Empty e vamos colocar na caneta. Deixa eu só olhar em 7, porque às vezes, dependendo da vista, a gente não entende direito o que ele está fazendo. Pronto. Agora nós vamos clicar F12 e veja bem, o foco da câmera foi para a caneta. Vamos voltar mais uma vez e dar mais um exemplo para você. Vamos colocar o Empty Object aqui, nesse potinho de creme aqui, da F12. E veja bem, ele colocou no centro da cena esse objeto. E uma última possibilidade, só para servir de exemplo, clicando em G, colocando o Empty nesse pote aqui. Saiu fora do lugar, melhor colocarmos no lugar. Vamos clicar F12 e você pode ver que ele colocou no centro da cena o pote por último que eu tinha colocado o Empty. Então, é extremamente útil, guarde bastante essas informações, porque isso vai ser usado em uma série de coisas. Agora pode não parecer muito interessante para você, mas a hora que você estiver fazendo uma série de projetos e estiver, especialmente com animação, é uma coisa que você vai gostar muito de poder rastrear os seus objetos com a câmera para ver como é que eles estão aparecendo no modo de renderização. Espero que você goste e que volte para assistir outros vídeos que a gente postará. Até mais!